Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente que começa agora. A nossa entrevista hoje é com a Carmen Arrochelas, ela que é farmacêutica clínica e secretária-geral do Conselho Regional de Farmácia em Alagoas. Ela fala nessa entrevista sobre a realização de um simpósio dedicado à saúde mental. Portanto, vamos trabalhar esse assunto não só no simpósio, mas nas questões gerais que envolvem toda a sociedade, Carmen. É um prazer tê-la aqui no programa e eu inicio justamente a partir de uma discussão, de um simpósio, não é, que aconteceu sábado passado na sede do Conselho, para discutir as bases biológicas, psicológicas, preventivas dos transtornos mentais. Qual é a avaliação que se faz hoje sobre essa questão que atinge toda a humanidade, né, em qualquer parte do planeta? Olá, pessoal. Então, quando a gente fala em transtornos mentais, né, a própria definição já pode gerar um impacto grande na população, né? A gente precisa entender que no passado, infelizmente, muitas vezes uma pessoa que passava por situações mais ansiosas, mais depressivas, existia muito preconceito, muito estigma, muita associação desses problemas mentais relacionados a questões religiosas e que com o avanço da ciência a gente começou a perceber, né, que se tratavam de alterações biológicas do nosso cérebro que refletem diretamente no nosso comportamento, né, na nossa forma de enxergar e vivenciar uma realidade. Então, com a vinda da pandemia, os casos de transtornos mentais aumentaram muito mais, né? Então, hoje, a gente tem uma população em que vai ser muito comum, tanto na população entre os adolescentes, os idosos, os adultos, propriamente ditos, apresentando algum tipo de transtorno mental. E quando a gente fala em transtorno mental, é uma situação que vai vir a afetar a qualidade de vida daquele indivíduo. Existem pessoas que não conseguem mais vivenciar no seu emprego aquele trabalho que fazia da forma anterior por algum motivo ansioso, depressivo, por exemplo. Existem pessoas que não estão conseguindo se relacionar com outras, né, por medo, por ter alguma crise acontecendo naquele momento, né? Então, afeta muito o lado social das pessoas. Por isso que o Conselho Regional de Farmácia, pensando, né, que a cada dia que passa, essas características desses casos, dos índices de transtornos mentais estão cada vez mais subindo, então é importante a gente discutir sobre esse tema. É importante a gente falar sobre a saúde mental, né? Então, quando a gente fala em saúde mental, é entender que a gente pode adoecer, mas não só fisicamente falando. Existe adoecimento físico e existe o adoecimento mental. E quando a gente fala em adoecimento mental, a gente está citando sobre transtorno de ansiedade, transtorno de humor, como transtorno bipolar afetivo, transtorno depressivo, dentre outros exemplos que a gente vai estar discutindo no nosso simpósio. A ideia é que a gente mostre para a população como é o funcionamento do nosso cérebro, como uma desregulação desse funcionamento pode vir a induzir o transtorno. E quais são as possibilidades de tratamento? Porque não é somente com medicamento. E a gente vê por aí afora, pessoal, muitas pessoas querendo tomar medicamento como se fossem a maior solução, né? Mas existe uma série de formas de tratamentos farmacológicas, que é com medicamento, e não farmacológicas. Então, nesse evento que a gente teve, nós tivemos a participação de psicólogo, de biólogo. Então, a saúde mental se trata de uma ação multidisciplinar. Então, a gente está conversando sobre saúde mental, então a gente precisa estar associando outros profissionais também. Não somente os médicos, nem os farmacêuticos, nem os enfermeiros, mas uma rede de apoio, porque os pacientes precisam de fato desse apoio.
transtornos mentais que podem levar a outras doenças e até ao suicídio, né? Então, é uma questão que exige demais da sociedade uma condição para fazer esse atendimento. Eu pergunto, o Setembro Amarelo, né, que foi instituído, nesse contexto, qual é a importância de se colocar esse tema em discussão? Isso. Inclusive, a gente definiu a data, né, para que ocorresse, de fato, ainda dentro do mês Setembro Amarelo. A data é o 10, né, dia 10 de setembro, que foi o Dia Mundial de Conscientização em relação ao suicídio, do suicídio. E, infelizmente, fatores de risco podem estar associados, vários deles, a induzir uma pessoa a uma ideação suicida, né? Então, a gente pensa que quando o indivíduo está com a ideação suicida, ele está tendo um sofrimento mental muito intenso. E esse sofrimento mental, ele pode ser reduzido com a ajuda de profissionais que vão ali, né, estar trabalhando na medida do possível. Por isso que é importante a ação em conjunta, porque o psicólogo vai agir de uma forma, o enfermeiro vai agir de outra, o médico vai agir de outra, vai estar puxando ali naquele tratamento, naquela tentativa de ajuda do paciente, amigos e familiares, para que aquela pessoa, né, passe a não ter mais essa ideação suicida. O suicídio, infelizmente, acontece. E quando a gente fala de Setembro Amarelo, a gente associa muito transtornos depressivos, né? Então, é muito comum as pessoas descobrirem, por exemplo, que algum colega está com depressão, já vem logo o medo. Ai, ele está com depressão, será que ele vai pensar em se suicidar, né? Existe um risco por trás. Não é uma regra obrigatória a gente dizer que se uma pessoa está com transtorno mental, que aquela pessoa está com transtorno depressivo, ela vai ter a ideação suicida. Mas, entre um indivíduo, né, que não está com esse transtorno e um indivíduo que está passando pelo transtorno, o risco dessa pessoa pode ser maior. Então, a rede de apoio tem que ser também mais intensificada. E vale ressaltar, pessoal, que transtorno de ansiedade pode induzir a ideação suicida. Transtorno afetivo bipolar, que o pessoal conhece popularmente como a bipolaridade, também pode vir a induzir a ideação, né, de suicídio. A esquizofrenia também. Então, além da depressão, outros transtornos podem estar ali sendo fator de risco para que o indivíduo tenha essa ideação suicida. Por isso que é importante a gente conversar, é importante a gente conscientizar e passar essa informação sempre adiante, para que a nossa sociedade tenha esse conhecimento. É uma questão envolta em preconceito, em discriminação, desconhecimento, enfim, todas essas condições precisam ser colocadas, porque isolar uma pessoa com transtorno, com algum tipo de transtorno mental, é condená-la ao suicídio, né? Infelizmente. E muitas vezes essa vergonha, né, esse se isolar vem do próprio paciente, do próprio indivíduo, porque eles vão pensar que não vão ter um acolhimento. Existe uma fala, que é uma fala muito assertiva, que muitos recitam por aí, dizendo que quando o paciente ele descobre que tem algum tipo de doença, por exemplo, um câncer, existe toda uma mobilização da sociedade para ajudar esse paciente que descobriu que é uma doença, né, classificada como grave muitas vezes. E quando uma pessoa descobre que está com algum tipo de transtorno mental, essa mobilização não acontece da mesma forma. Muito pelo contrário, né? A gente ainda em pleno século XXI escuta as pessoas dizendo que é falta de interesse por alguma atividade, é porque não tem o que fazer, é desocupado. Se estivesse realizando algum tipo de atividade, o pessoal fala muito de vai fazer as coisas em casa que não vai ter tempo para isso, né? Então existe um estigma muito grande, existe um preconceito muito grande, que não é uma falta de o que fazer, não é uma pessoa que é irresponsável, desorganizada.
é um transtorno, é uma alteração do funcionamento de uma parte do nosso corpo que a gente consegue, né, com a ajuda das terapias em conjunto, tentar restabelecer aquela saúde que por algum momento, por algum motivo, foi reduzida. Carmen, você falou aí que as pessoas começam digamos assim, a discriminar e ao mesmo tempo achar justificativas para o que é um transtorno mental. Eu pergunto, essa questão, ela começa na família e se estende para o círculo de amizades, né, da pessoa que esteja nessa condição. Qual é o papel da família nesse contexto? Isso. O que a gente precisa que a população entenda que essa questão do transtorno mental é uma disfunção da atividade de algumas células que a gente tem no nosso cérebro e que, com a ajuda de tratamento, com a ajuda de medicamento, com a psicoterapia, a função daquela célula volta a acontecer novamente. Então, não é questão de falta de Deus, como muitas pessoas falam, associam muito questões religiosas, né? Ah, é falta de Deus. Ah, é porque não reconhece que a vida é difícil mesmo. Então, a nossa população tem que entender se a gente é mãe, pai, avô, parente ou amigos, para que a gente possa ajudar o outro, a gente precisa entender o que ele está se passando, né? Então, essa desinformação acontece e a importância, então, é que a gente passe essa informação para esse público, dizendo que essas questões estão relacionadas a uma alteração biológica, que existirão vários fatores dessa desregulação acontecer. Pode ser, por exemplo, vou citar um exemplo muito comum de um indivíduo que possa estar vivendo dentro de um lar que está meio conturbado. Então, aquela vivência diária, né, com aqueles parentes, aqueles familiares que estão gerando preocupação ou algo semelhante, pode vir a mudar um pouco a atividade dessas células que nós temos no nosso cérebro, induzindo então um comportamento mais ansioso, mais depressivo, com um humor mais alterado. Tá? Então, existirá um motivo, esse motivo está muito associado à nossa vivência do dia a dia, né? Que as pessoas precisam entender. É o social, o psicológico e o biológico. A minha vivência pode interferir diretamente na minha mente, na forma que eu vejo as coisas, que eu interpreto as coisas. Isso pode interferir diretamente na função das células que vão ali. A gente escuta muito falar em substâncias químicas que promovem prazer, que promovem amor. A gente escuta falar em neurotransmissores, por exemplo, da dopamina, da serotonina. Depois que eu como um chocolate, eu me sinto mais feliz. Não sei se o pessoal já ouviu falar essa história, né? Isso é muito Ah, quando eu comum, não é? como Muito essa comum. substância. Uhum. Então, essa sensação do prazer, do bem-estar, estão associados a essas substâncias que essas células produzem. E quando a gente está com esse transtorno empregado em nós, essas substâncias elas ficam desreguladas. Então, quando eu falo, pessoal, o biológico é essa alteração dessas substâncias, como eu citei agora, a dopamina, a serotonina, a noradrenalina. Então, são substâncias que são produzidas aqui, nas nossas células, dentro do nosso cérebro, que vão fazer com que a gente tenha nossos comportamentos de vivenciar uma vida que a gente passa a ter mais organização, mais prazer, e quando eu falo prazer, é prazer de se viver, né, de se relacionar com o mundo, de ir trabalhar, de ir para uma escola. E quando essas substâncias químicas elas estão em quantidades desreguladas, isso vai interferir diretamente no nosso comportamento. E essas alterações podem estar desreguladas pela vivência que a gente pode ter dentro de uma casa, por exemplo, que eu citei, se eu estiver morando com a família e está tendo algum problema, né? Vamos pegar um problema, gente, que acontece muito hoje em dia, inclusive, né? Problema financeiro. Então, está lá com muita dívida, com muita preocupação, isso pode induzir-se um risco daquela pessoa vir a se sentir mais ansioso ou se sentir mais depressivo. Então, a gente precisa entender
quando a gente fala em transtornos mentais, quando a gente fala em depressão, em ansiedade, em transtorno bipolar, né, que é a bipolaridade, a gente tem que associar o biológico, o funcionamento das células, o psicológico, o que a gente entende, o que a gente enxerga com essas alterações, e o social, como é que a gente passa a conviver com o outro tendo essas alterações. E por isso que é de suma importância o tratamento, tanto com o psicólogo, quanto no acompanhamento assertivo com o médico, e o uso dos medicamentos da forma correta, além da alimentação, da prática da atividade física. Inclusive, existem casos de pacientes que somente com a mudança de hábitos alimentares, de estilo de vida, né, passa a praticar atividade física, uma caminhada, né, vai fazer uma atividade, e com o psicólogo, com a terapia psicológica, esse paciente já se sentirá muito bem e não vai ser necessário o uso de medicamentos para complementar o tratamento. Isso. Vamos para o nosso primeiro intervalo e em 1 minuto estaremos de volta, Carmen. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje trata da questão do Setembro Amarelo, uma entrevista com a Carmen Arrochelas, que é farmacêutica clínica e secretária-geral do Conselho Regional de Farmácia aqui em Alagoas. Carmen, sobre essa questão farmacológica, o que se pode dizer do avanço nos tratamentos dos transtornos mentais em geral? Mudou muita coisa? Quando a gente fala no uso dos medicamentos para essa condição de saúde, a gente consegue observar que houve uma mudança, principalmente nos efeitos negativos que as substâncias de antigamente causavam. Então, é algo que a gente consegue perceber que antigamente, né, as dosagens, a quantidade das substâncias eram maiores. Hoje a gente percebe que uma quantidade mais reduzida dos medicamentos já consegue ter um efeito, uma eficácia. E quando a gente fala em medicamentos para transtornos mentais, muitas pessoas sempre associam ao risco de vício. Antigamente, por se ter poucas opções de tratamento, realmente os medicamentos mais utilizados naquela época conseguiam induzir mais essa questão do vício, deixar aquela pessoa mais sonolenta, com uma lentidão de raciocínio. Hoje não. Hoje, graças à ciência, à tecnologia, a gente tem disponível no mercado mais medicamentos. Medicamentos que não vão influenciar diretamente nesses fatores de deixar o indivíduo mais lento, de atrapalhar no seu dia a dia, né? Então, a gente tem hoje medicamentos e o que é mais utilizado, por exemplo, para ansiedade, são medicamentos antidepressivos. E as pessoas não entendem muito isso, mas o medicamento é antidepressivo e está sendo empregado para ansiedade. Por quê? Né? Quando a gente fala em medicamento, pessoal, os medicamentos que são utilizados para ansiedade são chamados de ansiolíticos. Ansiolítico, quebra-lítico, quebra a ansiedade, tá? E essa classe existe, o pessoal conhece muito bem o diazepam, o clonazepam, por exemplo, que são benzodiazepínicos. Clonazepam, diazepam, alprazolam, são medicamentos que induzem muita sonolência, que faz com que o indivíduo tenha um raciocínio muito mais lento. Então, no dia a dia, antigamente, esses medicamentos eram muito empregados para depressão, para ansiedade. Hoje não. Sistematicamente, ele era amplamente usado, não é?
Muito. E a gente ainda vê hoje, né, o Pois é, as reflexo das pessoas ficavam pessoas com aspecto de querendo estarem meio dopadas quando se submetiam a um isso. tratamento à base de diazepam. Perfeitamente. Então, antes era essa Uhum, característica, né, desse tratamento ser mais prejudicial para o paciente, porque com certeza influenciava no dia a dia deles, né? Então, com a vinda da tecnologia, com os novos medicamentos, essas reações, o risco delas acontecerem caiu muito. Então, os pesquisadores perceberam que substâncias que agem como substâncias para a depressão, os antidepressivos, também podem ser aplicados para a ansiedade, apesar de serem transtornos completamente diferentes. O que vai mudar nessa história? Né? É a quantidade da substância. uhum. Então, existem pacientes que vai chegar para a gente e falar, olha, o meu médico me diagnosticou com ansiedade, mas o medicamento que ele passou para eu tomar é um antidepressivo. É normal isso? É normal, porque esse mesmo antidepressivo, para um paciente que tem ansiedade, vai ser numa dosagem, numa quantidade menor. Um paciente que tem depressão, por exemplo, a quantidade vai ser maior. Então, existe esse balanço, né, que a gente consegue perceber que esse ajuste da dose faz com que aquele paciente vai ter uma melhora no seu tratamento, apesar de ser utilizado uma classe que não é diretamente ansiolítica. Uhum. Não sei se deu para entender direito essa questão. Então, esses Aham. medicamentos, eles passam a induzir menos efeitos indesejáveis. Claro que vai ter o risco, né, de desenvolver enjoo, pode ter uma certa sonolência, mas não vai ser excessiva, tá? O indivíduo pode, no início, porque sempre é assim, sempre no início do tratamento para transtorno Uhum. mental, aquele paciente tem que ter muita força de vontade para seguir. E os profissionais da área da saúde devem dizer isso, que o tratamento, ele demora para a pessoa começar a sentir o efeito. Carmen, muitas pessoas, quando submetidas a esse tipo de tratamento, elas temem ficar vulneráveis à dependência dessas medicações. O que dizer? Não é possível, por exemplo, abrir mão da medicação, como você disse, com variações de posologia, modo de usar, não é? Mas as pessoas ficam logo pensando, não, eu vou ter que, no linguajar médico mesmo, você vai aos poucos, vai desmamando, né, dessa medicação. Isso é natural? Pronto. Quando a gente fala nesses medicamentos, os antidepressivos que são aplicados ali para ansiedade ou para a própria depressão, os medicamentos que são utilizados para transtornos bipolar, é muito utilizado o carbonato de lítio, é utilizado o ácido valproico, que são medicamentos anticonvulsivantes, medicamentos aplicados para outras condições de saúde, mas que servem para aquele determinado transtorno. As pessoas têm que entender que essas classes de medicamentos não induzem o vício, gente. Então, se eu preciso tomar antidepressivo, se eu preciso tomar um lítio ou um ácido valproico, eu não vou me tornar uma paciente viciada nesse medicamento, nessa substância. Porque os medicamentos que causam vício são aqueles lá que eram utilizados no No passado. passado e que eu citei, né? O diazepam, sim, é verdade dizer que o diazepam, o clonazepam, se a gente observar, são classificados como tarja preta. Não sei se o acompanhando a gente agora já ouviu falar esse termo, medicamento tarja preta. O medicamento tarja preta, por quê, né? Tem essa faixinha preta na embalagem do medicamento. É para que a gente olhe para aquela embalagem e entenda. Esse medicamento promove um risco de causar vício. O clonazepam pode causar vício, o diazepam pode causar vício. Se a gente vê na embalagenzinha dele, vai ter aquela faixinha pretinha para demonstrar essa informação. Carmen, você Antidepressivos e falou. outros medicamentos, a gente não vê essa tarja preta. Então, a gente não precisa se preocupar com o vício que ele poderia vir a induzir.
Carmen, você falou em atendimento multidisciplinar, ou seja, um paciente com transtorno mental, ele pode necessitar, além de um psicólogo, de um clínico, de uma infinidade de profissionais, né, na área da saúde que pode criar essa condição de ele reagir positivamente a uma crise, a um surto, enfim, ao tratamento. O que dizer da maioria da população que não tem acesso, digamos assim, financeiro, porque é um tratamento, se for para o âmbito particular, é um tratamento caro, né? E o setor público hoje, é importante dizer que dispõe desse atendimento, né? Não pode não Isso, a ser gente vai ter. na quantidade desejada, necessária à população, mas que existe sim essa estrutura no serviço público para justamente tratar as pessoas. Isso, existe um acolhimento, né, pela medida, pela forma do SUS, do serviço público, principalmente pelas CAPs, né? Então, a gente vai ver que são centros especializados para acolher esse público. Existirão aqui no nosso estado, por exemplo, em Alagoas, em Maceió, a gente consegue ver que existem algumas CAPs espalhadas pelos municípios, que são centros especializados que vão atender essas pessoas que precisam de um atendimento psicossocial, pessoas que estão passando por algum tipo de transtorno mental. Mas, além delas, existem unidades básicas de saúde, em alguns bairros, por exemplo, que também realizam esse tipo de atendimento, tipo de assistência à população ali ao redor, com atendimento para psicólogo, atendimento com psiquiatra. Claro, né, que a cada unidade, a forma de gestão ali daquela região, a disponibilidade de vagas para atendimento varia. Mas a população precisa entender que pelo SUS existe a possibilidade de você tentar uma consulta pelas CAPs, que são centros, né, de apoio psicossociais, e também existem unidades de saúde básicas, né, que o pessoal fala popularmente como posto de saúde. Eu vou no posto de saúde. Então, existem essas unidades básicas de saúde e também disponibilizam essa assistência psicológica, e também existem médicos especialistas, né, que são os psiquiatras. Uhum. Pois é importante que a população também não tenha o preconceito, né, de ir a um psiquiatra e não a um psicólogo, porque existe esse preconceito. Mas sobre essa questão, preconceito no sentido literal da palavra, né? Nós vamos chamar o nosso segundo e último intervalo e na volta a gente vê essa questão. Já já estamos de volta. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe Carmen Arrochelas, ela que é farmacêutica clínica e secretária-geral do Conselho Regional de Farmácia de Alagoas. Nosso assunto, Setembro Amarelo. Carmen, essa questão de pedir ajuda é importantíssima no sentido de a pessoa aceitar a ajuda, né? Pedir e aceitar a ajuda, que pode vir por meio de uma equipe multidisciplinar, mas que não pode faltar nessa equipe
um psicólogo ou psiquiatra, no caso. E há muito preconceito também sobre marcar uma consulta com o psicólogo ou com o psiquiatra. As pessoas têm, não só as pessoas que estão precisando melhorar a sua saúde mental, mas, no geral, a sociedade parece que tem um pouco de preconceito em relação, no sentido literal da palavra, entre esses dois profissionais. O que dizer? Muito bem. São dois profissionais importantes que se complementam, né? Eu havia comentado um pouco antes de que existirão situações de que o nível que o indivíduo está passando de ansiedade ou de depressão ou de algum outro transtorno, esse nível ele é leve, que somente com a psicoterapia, né, ou seja, com a consulta com o psicólogo, já vai conseguir ajudar aquela pessoa, né? Então, existirá um cronograma de consultas, o psicólogo vai fazer, né, a sua medida terapêutica e aquele indivíduo vai se sentir melhor e não vai passar mais a sentir os sintomas da ansiedade, da depressão, por exemplo, ou do transtorno bipolar. Existirão situações que aquela pessoa vai vivenciar um quadro um pouquinho mais grave, que somente a psicoterapia, ou seja, somente a consulta com o psicólogo, não vai ser o suficiente. Então, vai ser necessário uma ajuda medicamentosa para complementar o tratamento. E quem é que vai escolher, selecionar o medicamento mais ideal para aquele paciente? O médico psiquiatra. Então, são profissionais que vão trabalhar, o psicólogo, a mente, e o psiquiatra, o biológico, o funcionamento, lembra daquelas célulazinhas que liberam dopamina, que liberam serotonina, né? Liberam a norepinefrina, que vão deixar a gente se sentindo mais feliz, né? Mais disposto para fazer nossas atividades diárias. Então, o médico vai estar ajudando a gente com o recurso medicamentoso e o psicólogo com a visão de como enxergar o mundo, o que é que pode estar acontecendo, o que pode vir a influenciar no nosso comportamento, o que é que a gente pode estar ali alterando, né, no nosso dia a dia para a gente se sentir melhor. Então, não existe essa ideia de dizer que um é melhor que o outro. Existe sim, e é confirmado que ambos se complementam. E para a população que inicialmente está em dúvida, né, de qual profissional recorrer inicialmente, o que é mais recomendado é que recorra primeiro a um psicólogo, porque ele vai fazer uma avaliação de como é que está o nível desse transtorno nesse paciente, e o psicólogo vai perceber, olha, somente a psicoterapia não vai ser o suficiente, vai precisar então de um encaminhamento médico. Então existe essa via, tá? Que seria o mais ideal. Claro que todos os pacientes vão ter ali a liberdade, né? A bioética já disse para nós isso, a gente tem a liberdade de escolher o que a gente achar o melhor para nós. Mas o que é recomendado é que a gente passe primeiro por um psicólogo para ele verificar, né, se somente a psicoterapia é o suficiente, e ele vai agir com a ética o suficiente para dizer e reconhecer que vai ser necessário o complemento do profissional psiquiatra com o uso dos medicamentos específicos, tá? Então, são dois profissionais importantíssimos, minha gente, que existe realmente medo, vergonha, né? Um preconceito, como você muito bem diz, né? No sentido literal, de não ir em busca desses profissionais. Mas são profissionais que vão fazer toda a diferença na vida daquela pessoa que está passando por algum tipo de transtorno mental. Qual é a origem do Setembro Amarelo para a gente se situar nesse contexto, não é, da necessidade de a família ficar atenta aos sinais iniciais que podem indicar um transtorno mental, um tipo de transtorno, e levar essa pessoa até a morte pelo suicídio, né, por meio do suicídio? A gente vê, né, que infelizmente cada dia que passa os índices de tentativa de suicídio vão aumentando, né? Então, é uma ideia de que a gente não pode só conversar, só conscientizar agora em setembro. É uma conscientização contínua.
né? A família, gente, sofre, o paciente sofre. E quando essas pessoas não têm a informação necessária, aí é que elas sofrem mais ainda. E quem é que vai estar disponibilizando informação para esse público, né? São os profissionais da área da saúde. Claro que na época do Setembro Amarelo fica bem Por mais que intenso amarelo? essa educação em saúde. Uhum. O amarelo é devido a essa questão, né, da sinalização, né, uma cor forte, intensa, e que a gente precisa prestar atenção, porque o suicídio, ele vai, né, infelizmente, aquela pessoa está obscurecida. Os psicólogos falam que quando o indivíduo, ele pensa, né, no suicídio, ele tem um sofrimento mental tão grande que a única solução para ele é a morte. Então, está vivendo num ambiente muito mal, muito escurecido, que a solução ali é a morte, né? Então, a gente precisa trazer à tona que não é bem por aí. Precisamos sinalizar, né? Mostrar essa atenção de que a vida, ela pode ser clara, ela pode ser vivida de uma forma mais tranquila, sem esses sofrimentos todos, né? A Então, fica pandemia, esse alerta. uhum. A pandemia e o isolamento social, melhor dizendo, contribuíram e muito para agravar esses transtornos, não é? E independentemente de idade, porque transtorno mental era algo muito comum em pessoas já, não é, com a idade avançada, digamos assim. Mas pode-se observar que hoje está disseminado o transtorno, qualquer tipo de transtorno, até em crianças, né? Em crianças. Inclusive, os últimos dados mostram para nós, né? Porque na época da pandemia as crianças ficaram mais reclusas em casa. As aulas passaram a ser aulas online, né? Não tiveram a socialização com outros seus colegas, né? Com outras crianças, com os adolescentes. E com o retorno das aulas presenciais, curiosamente, os alunos começaram a passar a ter, Dificuldades até de uma relacionamento, não é? a sentir ali um pouco ruim, né? A se sentir um pouco diferente do que eles viram, né? Então, estavam num ambiente que estava dentro de casa, confinados, muitas vezes os pais precisando sair de casa com medo para não pegar Covid-19. Então, tudo aquilo, lembra que eu comentei, né, do suicídio? Eles precisavam ali, eu falei de suicídio, né? Desculpa. Toda aquela pandemia da Covid, com medo da morte da doença, tudo aquilo vai abalando a gente mentalmente. Então, a partir do momento que as crianças passaram a ir para a sala de aula novamente, né? Aí elas sentiram esse impacto. Deve ser tão horrível uma criança falar para uma mãe, para um pai, um responsável: eu não estou bem, estou me sentindo com o coração muito rápido, eu estou me sentindo com a minha mente pensamentos muito rápidos, eu estou conseguindo perceber que eu estou um pouco mais lento. Isso já vindo de uma criança, né? Como você muito bem disse, essa realidade, ela acontecia mais nos idosos. Mas hoje, minha gente, não tem distinção, tá? Em todas as idades pode-se perceber o transtorno. O que é fundamental, dentro de tudo que a gente falou até agora, Carmen, para acolher uma pessoa que está fragilizada com algum tipo de transtorno como esse? Primeiro de tudo, minha gente, é reconhecer, né? Reconhecer que não está bem. Existem pessoas que elas percebem que não está se sentindo bem, que o que ela vivenciava antes está um pouco diferente no hoje. Infelizmente, elas não se aceitam. Nós temos que partir pela aceitação de que a gente precisa de ajuda, de que alguma coisa já não está mais como era antes. Se aquele paciente não se reconhecer,
o caminho que a gente vai ter que percorrer na frente não vai ser seguido. Então, o primeiro passo é reconhecer que precisa de ajuda. Como é que a gente reconhece? A gente sente alguma mudança, a gente sente nosso comportamento mudando, a gente sente alguma manifestação clínica, algum sinal, algum sintoma. Eu estou mais triste do que deveria, estou mais preocupado do que Introspectivo, não deveria. é? Estão surgindo exatamente. Não estou conseguindo mais me relacionar muito com a sociedade como antes. Num jogo, num lazer, isso também tem que ser visto. Então, Você falou em jogo, reconhecimento. e aí eu vou fazer um parêntese, permita-me, em relação aos jogos eletrônicos nos celulares, né? Controle sobre o uso do celular, sobretudo para crianças, é algo necessário, responsável da parte dos pais, porque as crianças estão ficando deprimidas quando não têm acesso, como poderia ter ou como já teve no período mais grave da pandemia, né? Exatamente. Então, a gente precisa perceber a pandemia, ela veio para agravar e que a gente precisa reconhecer criança, adolescente, o adulto, o idoso, todo mundo pode ser afetado, né? E que o tratamento medicamentoso não é a única solução. Acho que de tudo que a gente conversou aqui, eu gostaria que a mensagem mais marcante que ficasse para o nosso público é que o medicamento sozinho, ele não vai fazer resolve. milagre. Não resolve. Carmen, eu vou voltar a essa questão antes, estamos nos 3 minutos finais da nossa entrevista, mas eu acho que cabe colocar essa influência das redes sociais na angústia que provoca nas pessoas em geral, porque o que se vende da imagem nas redes sociais é de uma vida multicolorida, feliz, e muitas vezes isso não está aliado à realidade das pessoas, né? Até quando, ou quanto é maléfico estar muito mais tempo que o necessário nas redes sociais, no sentido de preservar a saúde mental? Exatamente, aquela velha história, né? A casa do vizinho é mais limpa que a minha. A fulana está mais bonita que eu. Fulano está conseguindo mais conquistas. Gente, rede social, não me já diz, é uma rede, é uma forma de a gente se comunicar com o outro. E que muitas vezes as pessoas postam coisas positivas, outros momentos as pessoas postam situações negativas e que ainda postam informações que são mentirosas, que a gente aprende a falar do fake, tal, as fake news, que isso pode induzir uma alteração psicológica tão grande naquela pessoa, então você discernir o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro. Será que aquela pessoa... Eu gosto muito de falar o seguinte, gente, as pessoas quando saem de casa colocam sua mascarazinha do sorriso. Então, você está ali sorrindo numa foto, num vídeo, não quer dizer que aquela pessoa está bem, tá? Então, a gente precisa... A rede social, ela é ótima também como ferramenta da gente promover educação em saúde e também de perceber, né? A gente vai perceber por um amigo que possa estar postando alguma frase, alguma foto, alguma imagem que a gente já tem que ficar com um sinal de alerta ali, né? Fulano está com um comportamento estranho. Então, não quer dizer que a rede social é 100% ruim. E também não quer dizer que ela é 100% boa, né? Vai depender da forma que a gente vai utilizar ela. Precisamos entender que, por meio dela, a gente consegue captar informações importantes do outro e também entender que nem tudo na vida é tão fácil, né? A gente precisa ter esse equilíbrio emocional e entender como agir melhor. E eu queria também ressaltar, né, que nessa época do Setembro Amarelo, a gente vê muito, inclusive nas ruas, as pessoas com faixinhas, né, dizendo quer um abraço, quer um abraço. A gente nem conhece aquele indivíduo, mas muitas vezes só em ali chegar e abraçar ele, a gente consegue perceber que aquela pessoa se sente melhor, né? Então isso surgiu, né, esse Setembro Amarelo, que traz essa empatia toda, né? Surgiu até, como você comentou anteriormente, em relação ao contexto histórico, né? Estados Unidos, quando os pais de um determinado adolescente ele cometeu o suicídio, então ele começou ali a criar, né, aquelas frasezinhas
para motivar as outras pessoas, né? Eles colocar umas frasezinhas de motivação com a faixinha, com um lacinho amarelo, né? Para conscientizar, para motivar e a gente ver por aí afora, né? Um abraço é importante, a conversa com o outro é importante, gente. Então, muitas vezes aquela pessoa, o paciente que tem algum tipo de transtorno, ele fica mais reservado no seu campo, mas com certeza, a gente ao perceber esse tipo de comportamento, a gente pode estar ajudando somente pelo espaço de ouvir. Estou aqui para te ouvir. Nem que seja só para estar ali, ele chorando, e você, só sua presença ali, vai ajudar aquela pessoa, com certeza. Carmen, foi um prazer falar com você, mas infelizmente eu tenho que informar que chegamos ao final do nosso programa. Eu desejo tudo de bom para você e que possamos voltar a conversar aqui no programa. Até uma próxima oportunidade. Até mais. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.